paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nandaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem por quantidade matemática, e cores. Ele explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 formas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios do livro da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimento, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo nos comentários e dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciada Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como a ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais e que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês
e que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados, para sortear todos os 22 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida e espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, no muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sofonias com 3 capítulos e Jeremias com 52 capítulos. Capítulo 1, Sofonias, capítulo 1. Lembrando que quando nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver.
Capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos. O grande dia do Senhor, o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, se apressa muito, ouve. Amargo será o clamor no dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Aquele dia, um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Angustiareis os homens e eles andarão como cegos, como pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó e a sua carne será tirada como esterco. Jeremias. Capítulo 43. Jeremias, capítulo 43. Contém 13 versículos. Tendo Jeremias acabado de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor Deus, aquelas palavras com as quais o Senhor Deus o havia enviado, disseram Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes a Jeremias: tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito para morar. É Baruque, filho de Nerias, porém, que te instiga contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os oficiais dos exércitos, nem todo o povo a voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Vamos à oração. Sejam todos muito bem-vindos. A oração é a oração 5. Senhor Deus e Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Antes de eu sortear os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei passar uma mensagem, apresentar para vocês uma mensagem do sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João,
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar. Rebanho de número 7, 63, 8 e 64. E o livro é o livro de Malaquias, com 4 capítulos. Malaquias, capítulo 4, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Malaquias capítulo 4, o dia do Senhor, que contém 6 versículos. O dia do Senhor, certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramos. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerro limpo da estrebaria. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel os estatutos e os juízos. 19, 51, 20 e 52. Sejam todos muito bem-vindos. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Capítulo 12 do livro de Eclesiastes contém 14 versículos. Lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu Criador no dia das tuas mocidades, antes que venham os maus dias e cheguem os anos do quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a luz, e as estrelas, e tornem a vir a nuvem depois da chuva, no dia que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, pois já serem poucos e se escurecem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por debaixo
o ruído da moedura, no dia que os homens se levantarem, a voz das aves e de todos os seus cânticos diminuírem. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Filemão com um capítulo. Que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Áfia, o nosso companheiro de lutas, a igreja que está à tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graça, meu Deus, lembrando sempre de ti, das minhas orações. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 2. Gálatas capítulo 2, que eu tenho 21 versículos. Depois, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Levando também comigo a Tito, eu subi por causa de uma revelação e lhe expus o evangelho que prego e aos gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio, com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. 27, 43, 28 e 44. Primeira João com 5 capítulos. Capítulo 1. Primeira João capítulo 1. Que contém 10 versículos. Andando na luz, esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que o Senhor Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus, o Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Judas com um capítulo. Que contém 25 versículos. Exortações aos fiéis, quanto a vós, amados, lembrai-vos da palavra que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam no último tempo: haverá escarnecedores andando segundo os seus desejos ímpios. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor do Senhor Deus, esperando a misericórdia do vosso Senhor Jesus o Cristo para a vida eterna. 9, 61, 10 e 62. Segunda Coríntios com 13 capítulos.
capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. Capítulo 2 do livro de 2 Coríntios contém 17 versículos. Ministro da aliança, da nova aliança. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu, Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, de sorte que, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Graças, porém, do Senhor Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar, e cheio do seu conhecimento. Pois para o Senhor Deus somos bons perfume de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. Êxodo com 40 capítulos. Êxodo capítulo 24, que contém 18 versículos. A confirmação da aliança. Depois disso, Moisés subiu ao Senhor tu Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, e outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor falou faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte de 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Neemias com 13 capítulos. Capítulo 8. Neemias, capítulo 8, contém 18 versículos. Esdras lê a lei. Chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todos os povos se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto os homens como as mulheres, perante todos os que podiam entender. Os que ouviam no primeiro dia do 7º mês, leu nela na frente para a praça, que está diante da porta das águas, desde o início da manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres. E o que podia entender, que os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que tinha sido feito para esse fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias e Uquias, e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42. Marcos com 16 capítulos.
Vamos ao capítulo 2, Marcos, capítulo 2. Que contém 28 versículos, Senhor do sábado. Certo sábado passamos ele pelas searas dos seus discípulos caminhando e começaram a colher espigas. Os fariseus lhe disseram: vês, o que fazem no sábado que não é lícito? Ele, porém, lhe disse: nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele que com ele estavam. Como entrou na casa do Senhor Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Rebanho Santo de número 35 e 36, 35 e 36. Ruth com 4 capítulos. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1, para o rebanho santo de número 35 e 36, que contém 22 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Ruth, capítulo 1. Ruth, Noemi, nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quiliom. Efrateus de Belém de Judá foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. E se casaram com mulheres moabitas, o nome de uma era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram. Vamos aos próximos rebanhos. 1,69, 2,70, 1,69, 2,70. Joel com 3 capítulos. Capítulo 1, Joel, capítulo 1, para o Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. Contém 20 versículos. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. A semente mirrou debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão assolados, os armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti, os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. Juízes com 21 capítulos.
capítulo 2. Juízes, capítulo 2, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. O capítulo 2 do livro dos Juízes contém 23 versículos. As repreensões do Senhor. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal, Boquim, e disse: do Egito vos fiz. Subi e vos trouxe a terra que com juramento havia prometido a vossos pais. E vos disse: nunca validarei a minha aliança convosco, e não fareis aliança com moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isto? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes serão vossos adversários, e seus deuses vos serão por armadilha. Tendo o anjo do Senhor acabado de falar essas palavras de todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. Lucas, com 24 capítulos. Capítulo 20. Lucas, capítulo 20, e contém 47 versículos. O Cristo, filho de Davi. Então o Senhor Jesus lhe perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi declara no livro de Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ouvindo o todo o povo, disse: Senhor Jesus e os seus discípulos. 31, 39, 32, 40, 31, 39, 32, 40. Obadias, com um capítulo. Que contém 21 versículos. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, a casa de Esaú palha, e aqueles que se acenderão contra eles e o consumirão. Não haverá sobrevivente da casa de Esaú, o Senhor o disse. Hoje do Negueb possuirão o monte de Esaú, e da planície os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e Samaria. Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército, os filhos de Israel que estão em Canaã, possuirão até Serepta. Os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do Negueb. 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. João, com 21 capítulos. Capítulo 18. João, capítulo 18. Que contém 40 versículos. Pedro nega o Senhor Jesus. Simão, Pedro e outro discípulo seguiam o Senhor Jesus, sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou com o Senhor Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, porém, ficou fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido como sumo sacerdote, voltou, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. A porteira perguntou a Pedro: não és tu um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam em pé ao redor de uma fogueira que tinha feito para se aquecer. Pedro também estava com eles, aquecendo-se. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46.
25, 45, 26 e 46. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, que contém 12 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, no Senhor Jesus o Cristo, graça e paz a vós hoje da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Sempre vivemos, irmãos, da graça ao Senhor Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce. Muitíssimo amor de cada um de vós aumenta um para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais. Eu irei ler agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, e estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassam 730 milhões de reais. Em dinheiro, muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia, as 12 igrejas virtuais estão mentindo, que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15, Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A denúncia é a denúncia de número 85. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, daquele grande dia do teu Todo-Poderoso, do Senhor Deus e Todo-Poderoso. Essa passagem está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 16. E nós, das 12 igrejas virtuais, através dessa denúncia de número 85, entre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, estamos afirmando que todos os segmentos religiosos que crêem no Senhor da Bíblia Sagrada não podem adulterar, omitir nem acrescentar nada do que está escrito nas doutrinas dos apóstolos. E está escrito que devemos imitar eles. Não pode haver títulos religiosos que na Bíblia Sagrada não é permitido, pois está escrito que não podemos ir além do que está escrito
nas Escrituras Sagradas, Apocalipse 22 e João capítulo 7. E muita atenção, porque todos os que trabalham na obra do Senhor Deus, que acrescenta, adultera ou omite os mandamentos do Senhor, não pratica as doutrinas dos apóstolos, nem imita eles, não está seguindo o Espírito Santo. Essas pessoas estão congregando com os três espíritos, o dragão, a besta e o falso profeta, além do anticristo que já está no mundo. Examine também em 1 João 4, com foco no versículo 3, e em 2 João 1, com foco no versículo 7. E lembre-se que eles fazem o mesmo sinais de luz que o Espírito Santo faz. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo e anular todos os livros da Bíblia Sagrada presentes na mensagem, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 46 entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aos dois últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa atuação da live, dessa atuação da igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão, de toda opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Vamos ao livro. Primeira Reis, com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Primeira Reis. Capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Primeira Reis contém 28 versículos. Salomão pede sabedoria. Salomão fez aliança com o faraó, rei do Egito, e tomou sua filha por mulher. Trouxe a cidade de Davi até que acabasse de edificar o seu palácio, o templo do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado um templo ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai, mas nos altos oferecia sacrifício e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal. E 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele lugar. Romanos, com 16 capítulos. Capítulo 3. Romanos capítulo 3, que contém 31 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário
que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Romanos capítulo 3, contém 31 versículos. A justificação pela fé. Agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça do Senhor Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Isto é a justiça do Senhor Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é a verdadeira palavra revelada. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou nova mensagem para você está no livro de Sofonias, capítulo 1. O 14, Jeremias 43. Você que mentalizou o 7, Malaquias, capítulo 4. Você que mentalizou o 4, Eclesiastes, capítulo 12. Você que mentalizou o 3, é o livro de Filemão, tá a mensagem para você hoje. Você que mentalizou o número 1, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 1. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Judas. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 24. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 8. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 2. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 1. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de Joel, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 6, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de João, capítulo 18. Você que mentalizou o número 15, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 3. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 3. E eu vou ler para vocês mais um aviso. Muita atenção para vocês todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas dízimo independente do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações do templo físico em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão.
porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, de defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O 21, Romanos 3, o 5, 1 Reis 3, o 15, 2 Tessalonicenses 1, o 8, João 18, o 20, Obadias, o 19, Lucas 20, o 6, Juízes 2, o 2, Joel 1, o 22, Ruth 1, o 18, Marcos 2, o 13, Neemias 8, o 10, Êxodo 24, o 11, 2 Coríntios 2, o 17, Judas, o 12, 1 João 1, o 1, Gálatas 2, o 3, Filemão, o 4, Eclesiastes 12, o 7, Malaquias 4, o 14, Jeremias 43 e o 9, Sofonias 1. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação e receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja da Tentação, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para a sua obra, para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link, o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada.
E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Índia, Moçambique, Bangladesh, Rússia, Canadá, Paraguai, Uruguai, Angola, México, África do Sul, Dinamarca, Alemanha, Colômbia, Turquia, Japão, Espanha, Itália, Chile, Argentina, França e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém.